Olá, bom dia para você. Prazer ter vocês aqui comigo novamente. Todo sábado nós fazemos uma live com um tema essencial, com um tema fundamental para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso crescimento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o papel de todo homem. Nós vamos falar sobre masculinidade saudável, nós vamos falar sobre masculinidade tóxica, nós vamos falar sobre essa realidade, né, que nós vivenciamos, que nós encontramos hoje na nossa sociedade, no nosso meio, de homens fragilizados, de homens que não se encaixam, que não sabem reconhecer o seu lugar, que não conseguem usufruir da sua posição, né? E não uma posição de autoritarismo, não uma posição não é aqui uma live machista, por mais que o Enéas seja um pastor, eu seja, né, um homem, nós vamos aqui abordar de uma forma como nós podemos nos encaixar, exercer de fato o nosso papel como homens, o nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel dentro da família. Então, fica aqui conosco, porque quando nós falamos, gente, sobre masculinidade, muita gente tem uma visão errada a respeito da masculinidade, a respeito da questão. Tem aquelas pessoas que elas acham que ser homem é ser grosso, é ser rude, é ser escroto, é falar palavrão, você já deve ter visto aqueles homens fazendo xixi no meio da rua, essa postura que a sociedade, né, acredita que seja uma coisa do homem, isso é coisa de homem. Nós vamos desmistificar isso e nós vamos trazer hoje a realidade, nós vamos trazer a discussão do que é ser um homem de verdade, do que é ser um homem que cumpre o seu papel, um homem que cuida da sua esposa, um homem que cuida da sua família, um homem que desempenha o seu papel dentro da sociedade. Então nós vamos conversar sobre isso. E a gente acha, sabe, também tem aquela questão que as pessoas acham que para ser homem tem que sair pegando todo mundo, provando que é viril, provando que é um machão, né? Tem aquelas pessoas que acreditam nisso. E nós vamos desmistificar isso, nós vamos desconstruir essa imagem. E hoje eu quero discutir com vocês, eu chamei o Enéas para conversar comigo sobre isso, e nós vamos conversar sobre o que é ser um homem de valor, o que é ser um homem de verdade. Porque parar para pensar comigo, o que é ser um homem de verdade? Qual que é o papel de um homem de verdade? Qual que é o papel do homem na família? Qual que é o papel, a influência do pai, do homem na vida dos filhos? Qual que é o papel, a influência do homem na sociedade? Então nós vamos discutir isso de forma bem pontual, nós vamos conversar, nós vamos entender. Se você tiver alguma opinião, alguma pergunta, alguma questão a ser colocada sobre esse tema, pode ficar à vontade. É sempre um prazer estar aqui lendo vocês, conversando com vocês. E muito obrigado por estarem aqui, tá? Eu vi que o Enéas já está aqui. Bom dia, Enéas, já te chamo. Emila, Joelene, Eliana, Viviane, Adriana. Bom dia para todos vocês. Lucileia, Jaque, Rose. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Gente, essa não é uma live para os homens. Até porque a maioria das pessoas que me seguem aqui são mulheres, né? Mas é uma live para todos nós. Para você que é homem, nós vamos conversar, nós vamos entender o que é ser um homem de verdade. E se você é homem, eu te convido a ficar aqui comigo, né? Porque você quer crescer, a gente quer aprender, quer entender como é um homem de verdade, como um homem de verdade deve se comportar. Então nós vamos falar sobre isso. E se você é mulher, você talvez tenha o seu marido, né? Você talvez tenha o seu filho. E uma coisa que nós aprendemos, que nós entendemos, é que as mulheres, as mães e os pais são aquelas pessoas que estão treinando a próxima geração. Então, não é uma live aqui falando especificamente para os homens como os homens devem se comportar, mas é uma live para que todos nós, as mulheres, entendam como um homem de verdade deve se comportar, para que elas possam orientar os seus filhos, mostrar isso para os seus maridos, para que a gente aprenda. Tem uma sociedade mais saudável, tá bom? Então eu vou chamar o Enéas para a gente compartilhar sobre isso e eu quero te convidar. Fique comigo até o final, tá bom? Só um minutinho, chamei o Enéas. Vamos aguardar o Enéas entrar na live, tá bom? Vai compartilhando essa live enquanto isso. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Enéas, bom dia. Paulo, bom dia, Paulo. Prazer estar aqui, viu? Obrigado por mais uma vez aceitar o convite. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer meu, viu, Paulo? Prazer meu. Um tema fundamental, né, Enéas? Você como pastor, você como psicanalista também, a gente encontra muitos homens fragilizados aí no caminho, na nossa caminhada, nos nossos atendimentos, que precisam de uma correção de rota, uma correção de postura. Como que você entende essa questão da masculinidade nos dias de hoje? Como tem chegado para você esses homens do consultório, Enéas? Na verdade, Paulo, o que acontece? Existem modelos que foram criados, né? Todo dia, né? Eu acredito que você atende também, eu atendo aqui
mulher desesperada, cujos maridos não estão sendo verdadeiros maridos, verdadeiros homens dentro de casa, né? É homem jogando videogame, é homem vendo celular, é mulher ali falando assim, ah, mas eu quero ter um abraço, eu quero uma companhia, e o homem chega e está olhando o celular o tempo todo, e são tantas vertentes, né? São aqueles que para ser homem, tem que, inclusive, trair, viu, Paulo? Tem gente que acha que trair é normal. Tem homem que acha que para ser homem tem que trair, e acha que se não trair não é homem. Eu falo de coisa que a gente vê aqui, sabe? Então, vai por aí, viu? Essa introdução nossa, a gente já trazer essa consciência mesmo. Tem gente que acha que ser homem é fazer raiva na mulher e acabar com o casamento. Não é isso, não. Exatamente. A gente entrou naquilo, sabe, de que isso é coisa de homem. Homem é ser escroto, homem é ser aquele homem machão, aquele homem rude. Sabe, a gente passou por muito tempo por uma visão de um homem fragilizado, um homem... Né, e hoje a gente ainda vê isso. Essa imagem de desconstruir uma imagem masculina, desconstruir a vestimenta do homem, o jeito do homem se comportar, e dizendo que isso é rude, que isso é grosseiro, não pode se comportar assim. E a gente saiu de um extremo de um homem totalmente machista, escroto, rude, e foi para um lado de um homem totalmente fragilizado. Você percebe isso também? Sim, também, claro, pessoas que tiveram, por exemplo, criações aí, foi criado, por exemplo, não teve um pai presente. Ele fala-se de um modelo, né? Vamos falar de modelo, porque nós somos construções, nossa mente, nosso cérebro, construções daquilo que recebemos, né, do nosso ambiente. E qual ambiente foi o nosso? Qual ambiente de pai? Né? O pai que te ensina, que dá segurança. E hoje a gente vê muitas coisas diferentes mesmo, seja na moda, em tantas questões que mudou isso aí. E fora a ausência desses pais que deveriam ser pais, cresceram filhos que receberam outras influências, né, Paulo? Sim. Bom, e, gente, para introduzir o assunto, né, depois dessa grande introdução que a gente já fez, mas a gente vive hoje, sabe, numa sociedade onde a masculinidade ela está deturpada, né? Ser homem, né, eu entendo que ser homem vai além do esporte que a gente pratica, vai além do programa que a gente assiste. Falar de homem, sabe, quando a gente fala o que é ser um homem de verdade, é a gente falar de um homem que passa credibilidade, de um homem que passa confiança, de um homem que inspira, sabe, seriedade. A questão do ser homem, sabe, um homem de verdade, ela passa pelo caráter. Quando a gente fala de homem de verdade, é muito mais uma questão sobre hombridade do que sobre essa questão de virilidade, igual você falou que a pessoa acha que para ser homem tem que trair. Sabe, a gente associa essa imagem do homem com essa questão da virilidade, com a questão do mostrar ser machão. E passa por uma questão, quando a gente vai no homem na Bíblia, quando a gente vai no homem na história, passa muito mais por uma questão de hombridade. E quando a gente fala sobre hombridade, sabe, a hombridade fala sobre você ter masculinidade, sim, uma aparência máscula, mas também é o significado de um comportamento íntegro, né, um comportamento digno, é um comportamento honrado, né, uma palavra que está associada com bravura, com a pessoa não ter medo, sabe, de enfrentar a vida. Então, quando a gente fala da postura do homem, é muito mais uma postura interna de enfrentamento, de buscar dar... Hoje nós vamos falar sobre eu disse que nós vamos falar sobre os 3 aspectos de um homem de verdade. E os 3 aspectos do homem de verdade passam por isso. Por proteger a família, por tratar a família com honra, por estar na sociedade se comportando com integridade, com inteireza, não ser aquele homem que passa as pessoas para trás. Então, virilidade, eu entendo que não tem nada a ver com grosseria, com ser escroto, com sair pegando todo mundo, mas passa muito por essa questão da postura interna do homem, de enfrentar a vida de uma forma que vai trazer para a nossa sociedade uma energia de movimento, sabe? Uma energia saudável de uma coisa que vai trazer uma questão de força, de integridade para a sociedade. Você concorda, né? É a questão é isso aí. A humildade é coragem, é a questão de ser um homem honrado, ter todas essas formas de como é o comportamento desse homem, comportamento íntegro. Assim a gente vê a questão da hombridade, a responsabilidade, né, Paulo? É a responsabilidade. A gente tem, por exemplo, uma situação aqui que a gente atende da seguinte forma, né? E tantos outros assim que a gente vê no Brasil, uma quantidade de mulheres
resolvendo tudo em casa, porque não tem um homem que assume a sua responsabilidade. Não assume a responsabilidade. Questão, Paulo, de homem que fica no sofá o tempo todo. E a esposa fala assim, queimou a lâmpada, não troca a lâmpada, agora tá com esse problema. Ela vem e apresenta um problema. O homem, ele é o protetor, a gente vai falar, provisão, todas essas coisas, né? A questão do sacerdote do lar, cuidar, parar, proteger, a questão da proteção. Mas a gente vê assim muitos homens que estão ali, tá no sofá, tá deitado, aquela coisa toda. Os antigamente era só achava que ser homem era assistir um jogo, era ver televisão e assistir um jogo. E deixa o seu papel, acaba deixando o seu papel, não é um homem íntegro, aquele homem que cuida, que assume a responsabilidade, fala, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da esposa, eu vou assumir isso, essa responsabilidade dos meus filhos, que Deus me deu para cuidar, porque o casamento é aquilo que é uma responsabilidade que nós fizemos diante das testemunhas, primeiramente diante de Deus e das testemunhas. Então, é algo que a gente tem que honrar, a questão que a gente faz é por amor, não é tirar isso daí e viver uma vida para lá. O homem ele tem que assumir mesmo o seu papel, a esposa está querendo ser protegida, ser amparada, ela quer uma direção. Muitas vezes ela fala algo, ela quer ouvir do homem ali uma palavra ali de direção mesmo, de proteção. E muitas das vezes as mulheres não vão ver e elas acabam por decidir tudo, por fazer tudo sozinhas, né? Sim, sim. E quando a gente fala, sabe, Enéas, eu gosto sempre de trazer, sabe, ilustrações que vão trazer entendimento para a gente. E quando a gente fala sobre essa questão do homem na sociedade, o homem na família, eu gosto sempre de remeter àquela família. Nós temos dois caminhos, né, para pensar, e os dois não são conflitantes. Por isso que nós fizemos psicanálise com base cristã, porque a gente acredita que ciência e fé podem andar juntas, né? Então, quando a gente pensa, nós vamos falar hoje sobre os dois aspectos. O homem de verdade, à luz da Bíblia, porque nós entendemos, você é pastor, eu sou cristão há muitos anos também, nós entendemos que para que a gente entenda como um homem deve se comportar de verdade, nós precisamos entender como o Criador nós só fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos entender qual foi o projeto original de Deus para nós, porque para a gente ser um homem de verdade, a gente precisa entrar nesse projeto. E aqui nós vamos desconstruir toda uma questão de machismo, que fala, a Bíblia é machista, nós vamos desconstruir essa questão. E também, ciência e fé. Então nós podemos olhar para os nossos ancestrais, para os homens das cavernas, os homens daquelas épocas paleolíticas, neolíticas, que a gente estudou na história, aqueles nomes estranhos. Sim. Mas a gente consegue entender, perceber nessa sociedade, no início da nossa sociedade, como era esse comportamento, o que a sociedade espera do homem. E óbvio que hoje nós não precisamos mais, falando da sociedade antiga. Né? O homem ele era aquela pessoa responsável por caçar, por trazer provisão para a família. Ele era aquele homem que saía da caverna e ia para o ambiente para procurar, para caçar, matar os animais, trazer a comida e prover essa comida para dentro do lar. Né? E dentro da sociedade atual, nós não temos mais essa necessidade de sair para caçar. Hoje nós vamos no supermercado e a gente tem tudo que a gente precisa. Mas isso não tirou do homem essa responsabilidade, esse arquétipo que a sociedade tem no homem, de que o homem precisa sair para buscar provisão. É esse homem que vai sair para enfrentar a vida. É esse homem que vai sair e trazer, né, para dentro de casa a provisão, que vai trazer proteção. Porque esse homem ele saía para explorar, né, os lugares onde a família ia sobreviver, e ele percebia e perseguia os perigos para proteger a sua esposa e a sua prole. Então o homem ele tem esse papel de provisão e proteção, que nós vamos explorar mais um pouco, e a mulher tem aquela questão de cuidado, de afeto, de proteger, no sentido não de proteger dos inimigos externos, mas mesmo de cuidar do ambiente. A gente tem uma associação que o homem saía para caçar e a mulher ficava ao redor da caverna colhendo frutas, né, cuidando das coisas. Isso não é menor. São papéis diferentes para conseguir que a família subsistisse naquele ambiente, papéis complementares e não concorrentes. E hoje o que a gente vê são papéis concorrentes. Você percebe isso? São duas pessoas brigando para ver quem é mais importante. Não tem aquela complementaridade. Aquela coisa, Adão foi feito ali do lado da costela, né? Aquela coisa para estar bem um do lado do outro.
E Deus criou isso, entender o seu lugar. Né? A gente não vive, tem que entender que não há uma competição. Né? Se a gente for ir para vários caminhos aí dentro de uma relação, mas e quando a esposa ganha mais que o marido, como é que faz aguentar essa situação? E quando isso acontece, como é que a gente faz? Então, assim, tem situações que se querem colocar. A gente não vai entrar, não é hoje a questão aqui de falar de feminismo, outras coisas, mas é falar do homem, né? Então, é entender o valor de cada um. É importante, é claro, que a gente está aqui, né, para pessoas cristãs, não cristãs. Então, mas quando a gente tem a Bíblia como base também, a gente entende, né, essa questão da responsabilidade dos dois. Uma palavra, Paulo, que hoje, nas grandes universidades, os locais assim, que não gostam muito, chama submissão. Aí, por exemplo, eu já ouvi assim, de pessoas, de mulheres, né, de moças novas que nem tinham casado, submissão, essa palavra, eu odeio essa palavra, não gosto dessa palavra. E acho que submissão, viu isso no pai, viu isso na mãe, viu a mãe apanhando o pai, sendo agredida pelo pai, e não quer que repete isso na vida dela. Né? Mas, assim, entender que submissão é estar sobre a mesma missão, dentro do mesmo propósito, para que os dois sejam plenamente felizes, para que Deus abençoe em tudo lá a casa deles. Então, isso é uma questão, né? Eu acabei entrando em submissão, não sei se está certo, mas colocando aqui esse fato para entender isso, né? Que os dois andarem em junção, junto, não é competição. Eu digo sempre quando eu falo com o casal, olha, não, vocês não estão competindo um com o outro. Quando um perde, os dois perdem. Quando um ganha, os dois estão ganhando. Então, parar de brigar, parar de ir cada um para o canto, né? E parar de, não, eu vou fazer aqui, eu vou armar isso contra você inconscientemente, vou fazer isso. É entender, olha, Deus está no centro. Né? A gente está, primeiro, sendo submisso a Deus, a gente está cumprindo até o propósito de Deus, né? Amar o marido, amar a esposa, a esposa agir com sabedoria. Então, tem questões, é claro, que nós queremos na Bíblia, sim. Então, traz essa harmonia, nessa junção e tira aquele espírito de competição de dentro da casa. Não sei se eu saí aí do tema. Exatamente. São duas... Não. São duas pessoas, né, citando aqui a questão das cavernas, são duas pessoas lutando para a proteção da casa, para a provisão da casa, para a sobrevivência da família. E não duas pessoas concorrendo para ver quem é mais importante. A submissão vai muito nesse sentido, sabe? A mulher entender o papel dela, mas, Enéas, uma coisa que me preocupa muito é que para que a mulher entenda o papel dela, e essa questão da submissão foi muito subvertida por muito tempo, porque para a mulher estar confortável numa posição de submissão, o homem precisa estar no seu lugar de autoridade, e aqui a autoridade é diferente de autoritarismo. Não é um lugar que subjuga, não é um lugar que maltrata, mas é um lugar que cuida. Por isso, eu trouxe esse tema do papel de todo homem, do que é ser um homem de verdade, porque uma mulher com um homem confiante, forte, que tem postura, né, de homem, e aqui voltando a repetir, postura de homem não é aquele homem escroto, não é aquele homem que maltrata, mas aquele homem que tem o seu papel firmado, que sabe o que ele tem que fazer, que sabe qual é a postura adequada que ele precisa adotar, essa mulher não vai ter problema em ser submissa. Paulo, é um homem que assume toda a responsabilidade e as consequências de cada ato. Aqui, ó, vou ver se eu... Exatamente. Talvez você já leu, Paulo. Tem isso aqui que é o livro Seja Homem, pastor Theo Martinello, esposo da Viviane Martinello. Acho que as psicanalistas acompanham muito, porque a minha esposa acompanha a Viviane. Então ele fala muito na questão de homens também. Né? Luciano Subirá fala também. Então, assim, seja homem, né? E assuma. Por exemplo, ele vê muito no livro aquela questão assim, a conta chega, sabe? Quando o homem começa a fazer coisa sozinho, vai trair, vai sair, vai trair, vai sair, vai esconder algo da esposa, vai omitir questões de... Por exemplo, caso que eu vi aqui, Paulo, o marido, determinada vez, para provar algo para a esposa,
o marido abriu uma conta no banco, sem que a esposa sabia, movimentava essa conta. E quando ela descobriu, sabe, foi algo assim que chocou muito ela, porque olha, você não me falou, você não foi transparente. Então é algo que ele tinha que omitiu dela, né? Então o homem, uma hora, ele paga, ele tem as consequências daquilo que ele fez. É igual uma fatura de cartão de crédito. Você pode comprar, uma hora a fatura vai chegar, a conta vai chegar para você pagar. Então ser homem é isso aí, entender que você é responsável, como diz o outro, pelos BO que comete. Então aquilo que faz sozinho, né? Aquele que faz para lá, aquele que faz escondido, porque a conta vai chegar e tem que pagar a conta. Exatamente. Exatamente. E aqui, sabe, o chamamento, eu coloquei no chamamento da live justamente sobre isso. É declarar guerra contra a nossa mediocridade, sabe? Nós somos criados, nós estamos inseridos numa sociedade onde a figura do homem, ela foi diminuída por muito tempo. E o diminuída por muito tempo foi justamente porque as mulheres se revoltaram contra esse conceito errado de submissão, foram buscar os seus direitos, que são legítimos, são legais, são válidos, e têm que existir, né? Mas que foram subvertidos e fragilizaram a imagem dos homens. Por isso, no início da live eu disse, se você é mulher e está aqui conosco, nós somos responsáveis por criar a próxima geração de homens. Então somos nós que ensinamos para os nossos filhos como as mulheres devem ser tratadas, como se comportar direito diante da sociedade, como executar um trabalho no seu ambiente de trabalho com qualidade e com integridade. Então nós somos chamados a educar a próxima geração. E nesse sentido, Anésio, eu acho importante que a gente esclareça qual é o que eu disse, para a gente entender qual é o papel adequado de um homem na sociedade, nós precisamos descobrir como esse homem foi projetado para ser. E quando eu penso, sabe, ali em Gênesis, na criação do homem, na narrativa de criação do homem, eu vejo que muito antes Deus estava ali criando todas as coisas e ele criou o homem ali em Gênesis 2,15, né? E Deus disse, e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E isso, Enéas, me chama a atenção que isso foi feito antes de que a mulher fosse criada. A mulher foi criada só no versículo 22. Então a gente pode perceber que antes de Deus criar a mulher para ser uma ajudadora do homem, Deus já tinha dado para o homem uma coisa que hoje nós vemos muito subvertido, que é a responsabilidade de provisão, né? Deus mandou o homem lavrar o jardim e Deus mandou o homem guardar o jardim. Então essa responsabilidade de provisão e proteção não é que a mulher não possa fazer, mas é porque é uma responsabilidade do homem que Deus vai requerer do homem e a mulher estar ali como uma colaboradora. E colaborador não é aquela palavra menor de como se fosse um auxiliar, um ajudante. Não, mas um colaborador no sentido de te ajudar a proteger, ir junto com você. Mas a responsabilidade, ela é nossa. A responsabilidade, ela é do homem. E nós vimos, Enéas, por muito tempo, de uma sociedade dizendo para esses homens, as mulheres dizendo para nós, que elas não precisam de nós para serem protegidas. Que elas não precisam de nós para que, igual você citou, que a minha esposa ganha mais do que eu, a mulher ganha mais do que o homem. Tudo bem, mas a responsabilidade não é da mulher. E quando o homem permite que a mulher tome essa responsabilidade, e aqui não é que a mulher não possa ganhar dinheiro e ajudar a pagar, não é que a mulher não possa sair para fazer as coisas, mas quando ele permite que essa mulher tome essa responsabilidade que está vestida no homem, a gente se fragiliza e a gente coloca sobre as mulheres um peso que elas não foram feitas para carregar. Não é que elas não deem conta, porque a gente vê tantas mulheres arrebentadas dando conta das coisas, mas porque não é a responsabilidade. E assim, claro, por exemplo, eu gosto de trazer uns casos práticos, casinhos aqui. Tem aqui a situação, por exemplo, de uma esposa, certa esposa, que ela carregando a casa nas costas. Carregando a casa nas costas com a empresa, tinha uma empresinha, uma empresa deles, e volta aquela questão, o marido, mas eu não sei fazer. Então, com o tempo, né, então se acomodou, parece que houve aquele fortalecimento, não é fortalecimento das mulheres, não, de jeito nenhum, mas pela questão que os homens começaram com a omissão, não quiseram assumir ali, né, e a gente vê atualmente isso, então as mulheres sim, veio com esse espaço, ganhou espaço. Então, nesse caso, ela trabalhou tanto que acabou pegando uma aversão, um ódio, que está fazendo mal.
isso sobrecarrega as esposas, isso sobrecarrega na questão ali dentro de casa, né? Aquele clima já fica ruim, até entre eles, intimidade entre eles, conexão entre eles, comunicação entre eles, já fica mal, porque o esposo já está dando gás todo, já está trabalhando demais, e quando a esposa, a mulher, está plenamente na sua condição de mulher mesmo, ela se sente feliz. Quando ela está na sua condição mesmo de mulher, né, é aquele marido que eu falei que vai resolver as coisas e fala assim, não, peraí, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço, eu vou trabalhar, eu vou sair. Os homens ali que fica, por exemplo, assim, mas você não me entende, você não sabe o que eu estou passando, coisa que eu vejo aqui. É bom a gente falar aqui, Paulo, homens que estão com certos problemas, né, tem que buscar ajuda, é terapia mesmo, né? É claro até que tem muitos que têm um coração mais duro, que não aceitam isso, talvez você vá falar isso no final, mas precisa buscar essa ajuda, porque estão travados por alguma coisa, por um modelo de pai que não teve, uma ausência ali, via a mãe sempre trabalhando, opa, peraí, minha mãe trabalhava, então a minha mulher vai ter que trabalhar, porque mulher trabalha. Aí faz aquela transferência, joga ali para dentro do casamento. Então, não tem, talvez ali não conhecia dentro da Bíblia, ou dentro ali de questões de parâmetros reais, de como deve ser a questão da hombridade, responsabilidade, acaba não assumindo o seu papel mesmo, Paulo. Então, fica o peso para a mulher está quase explodindo, está dando doença, está dando problema, está dando ansiedade. Já atendi pessoas aqui com TAG, Paulo, TAG por causa do marido que não faz nada e ela resolve tudo. Aí o que vai dar na mulher? TAG. Né? Vai dar na mulher depressão. Vai dar na mulher muito mais do que ansiedade. Então, o homem não assumindo o seu papel, a sobrecarga vai ali para a mulher. Né? Tem aquela frase, não sei se a Ângela fala muito, eu escuto essa frase, né? Aonde tem um sobrecarregado, tem um folgado. Então, acontece isso demais. Sim. Sim. E a questão, sabe, é que a gente vê uma sociedade hoje em que os homens não assumem o seu papel, né? E essa fragilidade da masculinidade coloca um peso de sobrecarga, sabe? A gente obriga que as mulheres assumam uma posição de uma mulher superpoderosa, porque nós perdemos a nossa capacidade, a nossa responsabilidade de sermos esses homens fortes, sabe? Então, realmente traz essa questão do peso sobre a mulher, porque nós deixamos que isso aconteça. E eu já compartilhei, Enéas, até na minha própria questão, né? Eu vim de uma questão de uma masculinidade tão desconstruída, de uma postura tão desconstruída, que quando eu me casei, eu já compartilhei uma vez, que na minha lua de mel, a minha esposa teve que fazer o check-in no hotel, porque eu não tinha coragem de ir no guichê do atendente e tomar a atitude que eu precisava tomar. E esse é um exemplo simples, mas por muitos anos, a minha esposa, ela... É aquela questão. Jung, ele trouxe pra gente a questão dos arquétipos da anima e animos, a energia masculina e a energia feminina. E nós temos, o homem tem um pouco de energia feminina e a mulher tem um pouco de energia masculina. Mas quando essas energias estão desequilibradas, quando um homem tem a sua energia masculina baixa, para que a casa funcione, alguém vai ter que tomar esse lugar. Quando o homem tem essa masculinidade fragilizada, a mulher vai ter que aumentar a sua energia masculina para fazer a casa funcionar. Então, por alguns anos, a minha esposa precisou ter uma postura mais firme, mais incisiva, para que a casa funcionasse. E o que eu percebo hoje, Anés, hoje que eu tomei meu lugar, eu sei qual é a postura correta a ser executada, eu não subjuguei a minha mulher, mas eu aliviei a minha mulher. Hoje, nós conseguimos conversar e ela me conta coisas que aconteceram, que eu falei, que alguém falou, alguma situação que ela vivenciou, que trouxe conflitos para ela, trouxe problemas para ela, justamente por causa da minha fragilidade. Então, um homem deslocado do seu lugar, ele sobrecarrega. E aqui a gente não está falando de que a mulher não possa fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas nós estamos falando de um lugar onde as mulheres estão fazendo coisas que elas são obrigadas a fazer, porque elas estão juntas de um homem que não consegue assumir seu lugar. Isso traz peso. Isso traz peso para a mulher. Sabe? Então a gente precisa adaptar essa energia masculina e feminina
para que os dois estejam ajustados. O homem consiga atuar no seu lugar. Sim, há e a essa mulher questão também mesmo consiga atuar no seu lugar. das energias, né? Todos nós temos. E eu teve um comentário aqui, para achei interessante, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sei que vocês estão falando de homens, mas tem mulher que não deixa o homem ser ele. Esposa, isso é verdade, né? A gente desceu um pouco além aqui, né? Falar um pouco de homem. Mas tem mulheres também, com todo respeito, que não contribuem para isso, né? Já pega e pula na frente, já vai lá e resolve tudo. Então, por exemplo, vai fazer a lâmpada queimou. Não troca a lâmpada não, deixa aquela lâmpada lá sem trocar. Uma barata, alguma coisa, a mulher não tem que correr e matar. Vai deixar pro marido. Não sai resolvendo tudo correndo, não. Né? Tem que deixar o homem ser homem. Quando a Sabrina que fala muito disso aí, né? Que teve algo parecido também, Paulo, nesse sentido. Então, um pouco da sua história que você falou. Então, assim, quando a mulher corre na frente e sai resolvendo tudo, peraí, a mulher tem que ser. Deixa o homem ser homem, então a mulher tem que ser assim, recua um pouco, recua, né, volta, né, afasta um pouco, fica no seu lugar, porque senão acaba até a Ângela que fala assim, a Ângela que fala assim, isso é broxante pro homem, né? A Ângela que fala assim. Então tem hora que a mulher vai ser dura demais com o homem, e aí está derrubando o homem. Né? Então, a questão da masculinidade ali, então ele precisa crescer, ele precisa aparecer. Então, quando o homem vem, que a mulher está vindo com tudo assim, ali resolvendo tudo, parecendo um furacão, passando dentro de casa, aquilo ali vai até assustar ele. Então, assim, acalmar, ser aquela mulher, carinho, mais meiga, aquela questão toda. Então, ali é a mulher mais feminina, mais no seu lugar, dando aquela freada, voltando, tem que resolver algo. Tem que trocar a água, o bujão, é um negócio na cozinha que tem que fazer. Peraí, não faz não. Porque se você fizer, o marido vai ver que você está resolvendo tudo. Aí você vai ver, claro, um homem que não está assumindo o seu papel. Então deixa ele assumir o papel dele. E vira um ciclo virtuoso, sabe, Enésio? As mulheres, geralmente, que eu tenho contato, que são essas mulheres mais... que não precisam de homem, eu vou resolver tudo porque ele não resolve, são mulheres que não tiveram na sua criação, foram abandonadas, sabe, pelo pai, não tiveram uma figura masculina muito efetiva, e foram criadas com essa imagem de que eu preciso resolver tudo. Isso foi muito ancorado, foi muito apoiado. Nós precisamos pensar que nós estamos aí, 100 anos, talvez, de uma das duas grandes guerras mundiais. Né? E nós vimos quem foram para a guerra. Foram os homens. Então, os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa cuidando das suas famílias. Gente, quantos homens não voltaram da guerra? Quantos homens morreram no campo de batalha? E quando esses homens saíram do seu lugar, foram para a guerra, foram atuar ali no campo de guerra, as mulheres ficaram em casa, muitas foram para as fábricas para poder sustentar sua família. E é o que eu disse, quantos homens não voltaram da guerra? Então, as mulheres tiveram que realmente assumir esse lugar. Quantos homens voltaram hoje nós temos o conceito de transtorno pós-traumático, né? De traumas de pós-guerra e tal. Mas naquela época não se tinha esse conhecimento, não se tinha esses estudos. Então, quantos homens voltaram fragilizados desse momento? E fragilizados aqui não é no sentido de voltar com medo, mas voltar tão traumatizados de tudo aquilo que viram, que chegaram em casa e as suas mulheres precisaram continuar assumindo essa postura, tomar esse lugar, sabe? E os homens foram sendo colocados de lado, foram se colocando de lado, porque é o que você disse, quando você tem uma pessoa muito forte, vai ter alguém folgado do lado. E o folgado aqui, nesse contexto de guerra, não era um folgado porque não queria fazer, mas talvez estava vivendo a sua questão do estresse pós-traumático, vivendo a sua depressão pós aquele momento de conflito, e as mulheres precisaram ir para a guerra. E quando elas foram, elas sentiram, pensa, uma mulher que ficava em casa, obedecendo ao marido, vivia naquela sociedade. Foram para a fábrica trabalhar, sentiram o gostinho do dinheiro e gostaram desse lugar. Então não quiseram voltar para dentro de casa, e tudo bem com isso, elas podem sair para trabalhar. Mas não por obrigação, não por não poder fazer, mas por não precisar fazer, porque o homem sabe o seu lugar de ir para a luta. Sabe? A mulher, ela quer ser feliz. A mulher, ela quer ser mulher. A mulher, ela quer ser mulher. E quando ela é mulher, desculpa a redundância, né?
mas ela quer se sentir mulher mesmo. Então, houve essa revolução, tudo, de estar na era agora, né, pós-modernismo, essa coisa toda, mas ela continua querendo, sentindo ser mulher. Então, assim, reconhecer, eu vi um comentário aqui abaixo, depois da psicanálise eu melhorei muito, eu era assim, eu era o homem que resolvia tudo em casa, né? Então, assim, a mulher ela quer se sentir se cuidada, protegida, amada, né? Ela quer sentir dessa forma. Então, assim, houve um processo, uma questão lá de trás, né? Mas, assim, a gente vê hoje a situação, os casamentos estão pedindo isso, Paulo. Os casamentos estão pedindo. O que a gente vê muito por exemplo, as esposas que são assim, muitas das vezes, por exemplo, a Sabrina, teve um caso. Por exemplo, a mãe resolvia tudo, sabe? Então, resolvia tudo dentro de casa. Na mente, né, ali, aquilo que entrou na cabecinha, a mulher tem que ser assim, igual a minha mãe, então eu vou repetir a minha mãe, então eu vou ser igual a minha mãe, né? No meu caso, eu tive um pai ali que o pai trabalhava fora, mas às vezes muito omisso, não resolvia muita coisa, tal, minha mãe ia lá fazia as correrias. Aí quando a gente casa tem aquele choque, né? Aí eu casei e tal, e a Sabrina já tinha uma mãe que fazia tudo, e a Sabrina veio fazendo tanta coisa, aí tinha hora que eu ficava assim, vendo aquele negócio acontecer assim, meu Deus, aí vai deixando o homem mais para lá, vai deixando o homem mais para lá. Tinha hora que a Sabrina não estava suportando, que ela estava fazendo tudo. Até a hora que a gente foi cair, foi ter a consciência que isso precisava mudar. Isso precisava mudar. Que é a questão que foi uma bênção, onde muitos entraram na psicanálise e houve essa descoberta, a descoberta do conhecimento. Cada um no seu lugar, cada um no seu papel. Então, assim, as esposas hoje, as grandes questões de relacionamento, terapia de casais, é para cada um assumir o seu lugar. Né? Assim, olha, não aguento mais, isso é difícil, o marido não faz nada, o marido é omisso, tá, tudo bem, então vamos buscar ajuda, que bom que você encontrou ajuda. A gente fala assim, e ele quer tentar, e ele quer mudar, ele está afim de passar pelo processo, e ele quer, que bom, então vamos, que bom, né, Paulo? Chegando conhecimento agora, né, muitas mulheres no Brasil agora estão, através do conhecimento, querendo o melhor para sua casa. Isso é muito bom, que precisa. Exatamente. Mada, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva sim. E a Adriana fez um comentário aqui, ó. Se eu não corresse atrás para cuidar dos meus filhos, meu ex-marido era sossegado. E Adriana, quantos traumas isso não pode ter trazido para você? Quantos traumas isso não pode ter trazido? Traumas e conflitos para os seus filhos, né, para suas crianças e tal. Então, um homem desajustado vai colocar um sobrepeso numa mulher, vai desajustar toda a questão familiar. E mais uma vez, gente, muito cuidado com isso. Eu prezo por muito cuidado com isso, porque não é dizendo que a mulher não pode fazer. É no sentido de a mulher precisa entender, e nós precisamos entender que os dois precisam fazer juntos. São papéis complementares, nós não somos concorrentes, nós não estamos numa briga. A Helena Tanuri tem uma ilustração que o casamento, homem e mulher, não é um jogo de tênis, onde um está jogando a bola para o outro deixar cair de propósito. Porque o tênis é esse, você bate na bola para o seu concorrente não pegar. O casamento é um jogo de frescobol. É um jogando a bola para o outro devolver. Então é cada um cumprindo o seu papel para que o casamento seja ajustado e possa fluir com mais tranquilidade, com mais leveza para os dois. Cada um no seu lugar vai trazer leveza para os dois. E Enéas, e assim, falando, né, sobre o que é ser um homem de verdade. Então eu queria trazer, disse que eu ia trazer 3 questões, 3 aspectos que um homem de verdade precisa trabalhar em si para que ele seja, de fato, um homem de verdade no conceito de homem de verdade. Então, primeiro, o homem de verdade, ele é um provedor. É o que eu disse, Enéas, a ilustração que eu trouxe na questão dos homens das cavernas. Eles seriam os responsáveis de sair para caçar. Né? Na questão da Bíblia, antes de Deus criar a mulher e colocar a mulher junto com o homem, Deus mandou que ele lavrasse a terra. Então a mulher pode trabalhar? Claro que pode. Mas o responsável por trazer a provisão
para dentro de casa é o homem. Quando Deus deu a ordem para Adão de lavrar a terra, a Eva ainda não tinha sido criada. Então, e na questão dos ancestrais, né? O homem era o responsável por sair, por buscar. E hoje em dia, quantos homens, Enéas, a gente não vê abrindo mão da sua posição, obrigando as suas esposas a ir lutar por sustento. É o que eu disse, não é que ela não possa fazer. Ela pode fazer também. Mas a responsabilidade, ela é do homem. Não é que ela não possa contribuir. Mas o peso da responsabilidade de prover, de sustentar a casa, não deve ser dela. O papel da mulher, como eu ilustrei na questão dos nossos ancestrais, era cuidar da ambientação da casa, né, do cuidado da provisão ali dentro de casa, da organização familiar. Mas quem é o responsável por chegar em casa com o alimento, hoje no nosso contexto, chegar com a provisão, chegar com todo o cuidado, é o homem, não a mulher. Pode trabalhar? Pode, né, Paulo? Pode trabalhar, claro. A gente vive no mundo, pode dizer que as coisas assim, você vai ter que manter o filho na escola, talvez você quer colocar uma escolinha melhor, talvez você vai comprar alguma coisa. Então, claro que a gente vive um consumismo muito grande. E as mulheres querem fazer uma unha, querem ir para o salão, vai ter o dinheiro delas. Precisa disso aí, claro. Então, mas o homem, o papel é dele. Foi dado de Deus. Eu falo, Paulo, aquilo que é dado por Deus, ele é irrevogável e não muda. Né? O único lugar que a gente não vai trabalhar é no céu. Não vai precisar. Mas aqui o homem precisa assumir essa responsabilidade de trabalhar e ir para cima. E olhar o que está acontecendo com ele. Tudo que a gente conversou até agora. O que deixou esse homem para baixo? Os pais, criação, ou às vezes até a própria mulher muito forte demais dentro de casa. O que deixou esse homem para baixo? O histórico de vida dele. Então tem que buscar ajuda, terapia. Então tem que olhar o que deixou ele para baixo, fazer ali, diagnosticar toda a situação, se esse homem quiser se resolver mesmo. Mas a questão é do homem, a provisão é primordial, né? Quando houve a falha no Éden, houve o pecado, então o homem vai trabalhar, vai comer do suor da terra, a provisão vem dele, né? Vai ser ali por ele, então vai trabalhar ali, ver a ordem do Senhor que foi colocado, né? E é claro que o trabalhar, a gente vê muito, Paulo, a gente aprendeu psicanálise, a pulsão de vida. Não existe a pulsão de vida, a pulsão de morte. Né? Tem homens que estão na pulsão de morte, né? Vai estar aqui morto lá, aquela coisa toda. Mas a pulsão de vida, né, que Freud fala, é aquele desejo que você tem, tanto ele vale para a parte sexual. A pulsão de vida é aquele prazer que você tem para viver, é aquilo que te mantém a viver. Né? Então, o prazer ele vem pela sexualidade e também pela questão ali do homem acordar para a vida, pular da cama e sair correndo para trabalhar, vou ganhar dinheiro. Isso é pulsão de vida. Não, você quer viver, eu quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero conquistar, eu quero fazer, eu vou fazer pulsão de vida, eu vou trabalhar. Né? Então, dentro das pulsões da pulsão de vida, existe a questão ali que envolve você levantar, pular da cama e resolver a sua vida. Então, se o homem está fraco nisso aí, ele tem que olhar o lado emocional dele. Né? Então, ele tem que assumir essa questão aí de acordar para a vida e trabalhar. Exatamente. E quantos homens hoje, né, deitados no sofá jogando videogame? Quantos homens deixando a mulher ir para outra? Só no celular, celular. E já é até uma outra situação, Paulo. O homem na pornografia demais, viu, Paulo? Demais da conta. Aí as mulheres falam comigo assim, eu vi que ele estava vendo pornografia. Não fala nada. Tem umas que já falam, né? Aí tem umas que já são mais enfáticas, para com isso, não aceita esse negócio dentro de casa. Aí fica lá vendo vídeo, e quando fica vendo vídeo, fica trabalhando no sistema de recompensa no cérebro, a dopamina, então não vai querer, né, fazer nada na vida, a não ser ficar vendo o celular. Né? Ajuda. Sim. Exatamente. O segundo papel, Enéas, é do homem de verdade. O homem de verdade, primeiro, ele é um provedor. Segundo, ele é um protetor. Quando a gente vê, sabe, ali no contexto dos homens das cavernas, voltando a citar, quando a família estava em movimento, beleza, nós nos estabelecemos no lugar, nos alimentamos ali, caçamos ali, e chega um momento que fica escasso. A gente precisa se movimentar e ir para outro lugar.
né? Quem era o responsável por perceber o ambiente, cuidar para que o ambiente fosse um ambiente seguro, né? Sair da caverna e olhar os perigos em volta. Então, a gente vê, por exemplo, né, da Bíblia, quando Deus foi cobrar do homem e da mulher com relação ao pecado, quando Deus foi perguntar, né, o que eles tinham feito, ele perguntou para Adão. Vocês podem observar que no contexto ali do pecado, quando Eva comeu do fruto, não aconteceu nada, digamos assim. O problema foi quando ela deu para Adão e Adão comeu também. Porque, lembra, quando Deus criou a mulher, Adão já tinha a ordem de lavrar e guardar o jardim. Deus já tinha dito para Adão que não era para ele comer da árvore do bem e do mal. Então, quem era responsável por orientar Eva, por ensinar para Eva o que era certo e errado, era o homem. Então, por isso Deus pergunta para o homem. Por isso a Bíblia diz, quando o homem comeu, os olhos dos dois se abriram. Né? E a grande pergunta, onde Adão estava quando a serpente tentou Eva? Onde Adão estava quando tudo aquilo estava acontecendo e que ele não tomou uma atitude para proteger a sua casa? Então a gente precisa pensar no papel do homem como esse provedor, de trazer essa segurança para casa. Ele está junto, né? A responsabilidade da nossa casa, Paulo, é nossa, é dos homens, né? Deus cobra. Claro, a cobrança que tem ali para as mulheres, é cobrança na vida delas, do ser mãe, de muitas outras coisas, até de algumas tarefas, sim, claro, para com o marido, mas é a responsabilidade ali do homem, protetor, guardar, ser um sentinela, ser guardado, ser protegido. Por que as mulheres gostam muito de ser abraçada, de ser cuidada, proteção, a não ser aquelas que tiveram traumas, ou algum abuso, alguma coisa que não gostam de um abraço. Aí tem que ser tratado e resolvido isso aí, até que ela aceite um abraço. Mas toda mulher quer ser cuidada, protegida. E também não pode ser nem qual o excesso, né? Então aí já é algo disfuncional. Aí quando o homem está vigiando a mulher, tá em cima demais, não deixa a mulher nem respirar. Então, nessa questão, mas contudo com equilíbrio. O homem tem que proteger e a mulher ela quer sentir-se amada, protegida, saber assim, olha, tem alguém cuidando de mim. A mulher precisa tanto de proteção, Paulo, que quando elas não têm um pai, não têm referência de pai, muitas das vezes, quando as mulheres saem de casa e se juntam com o primeiro homem que aparece na rua. Eu atendo gente aqui que fala assim, eu saí de casa, fui para a rua, fui morar na rua com 14, 15 anos. Primeiro homem que apareceu, eu já queria, porque ela queria ser amada, ela queria proteção. Ela precisava de um homem mesmo. Então, muitas vezes, acontece a pessoa ter um casamento assim, acaba sendo naquela correria, vou casar, vou sair de casa, eu quero alguém, e procura um lá fora, e tanto pelo papel de proteção, não teve a proteção, mas quer ter a proteção com o primeiro que aparece, não escolhe, não ouve, não busca sabedoria de Deus, e por aí vai, né, Paulo? Só trazendo aí a importância da proteção que a mulher necessita. Exatamente, exatamente. E hoje está na moda, né, essa história do velho da lancha. O povo brinca muito com isso, mas quantas meninas não estão... A gente vê casais, né, não tem problema. A minha esposa ela é 4 anos mais velha que eu. Então, assim, mas quando a gente vê essa disparidade muito grande de idade, uma menina nova com um homem muito mais velho, ou um rapaz novo com uma mulher muito mais velha, pode investigar que tem alguma questão envolvida com relação à proteção, essa necessidade de afetividade para com a mãe ou para com o pai. Então, essa figura do pai, trazendo essa questão de proteção, ela forma, inclusive, na menina, no menino também, essa questão de saber o que eu devo tolerar, do que saber o parâmetro correto que eu devo buscar para um relacionamento também, para evitar problemas futuros. Né? E, Enéas, um terceiro ponto, então o homem ele é, número 1, provedor, número 2, protetor, e número 3, o homem ele é o responsável por dar direção para casa. Quando a gente pensa na questão das famílias se deslocando de um lugar para outro, acabou o alimento aqui, vamos para lá. Por essa característica do homem ir à frente, visualizando os perigos, trazendo a realidade para a família, não, aqui nós podemos nos estabelecer. Ele estava dando para a sua família direção de para onde nós vamos caminhar, para onde nós vamos seguir. Então, um homem posicionado, um homem de verdade, ele aponta para todo mundo na casa a direção de para onde a gente vai. A mulher, ela se sente segura, sabendo que o homem dela está caminhando com consciência, com consistência,
sabendo o que ele está fazendo, tendo clareza do que ele está fazendo. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Os filhos, né, recebem do homem um exemplo de como ele deve se comportar, um exemplo de como agir, de como resolver problemas, né? A gente mostra para as nossas filhas como elas merecem ser tratadas. Então, quando as nossas filhas forem ter relacionamentos, elas vão entender, meu pai não tratava assim minha mãe, por que você está querendo me tratar Deus desse falou jeito? com Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou com Sara, não. Deus falou com Abraão. Sai da tua terra, Abraão. Então, sempre quando teve aquela novela que passou na televisão, muito conhecida, né, da Bíblia, né? Então contava a história ali de Abraão, né, o pessoal pôde ver a ilustração toda. Então Abraão caminhava na direção de Deus. E Sara falava, para onde nós vamos agora? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos armar a tenda aqui, vamos ficar parados aqui. Não, agora vamos caminhar, caminhar. Agora vamos parar, arma a tenda aqui hoje. Todos eles aguardando de Abraão. Era assim com Moisés. O povo olhava para Moisés, Moisés, o que nós vamos fazer agora? Então, tendo eles na proteção, na questão da direção, dar o direcionamento. E é muito importante que nessa direção está ligado ao propósito, para a vida dos dois. Então, o homem ele dá essa direção sim, e a esposa precisa, por mais que ela é daquela que gosta de fazer, embora tentar se conter um pouco, e você vai fazer algo em casa, para as mulheres que estão aqui, pergunte ao seu marido, olha, o que é melhor nós fazermos? Mas meu marido não vale nada, então tente um pouco deixar ele ser homem, então busque terapia para vocês. Não tenta resolver tudo sozinha, todas essas questões, mas dividir, comunicar, dialogar. O homem, ele dá a direção. Sim. E a questão aqui, né, é o que a gente estava dizendo, não é pedir permissão, Sim. sabe? Não é no sentido de pedir uma autorização, que ele manda em mim. Não. É no sentido de os dois estarem de acordo e sabendo os dois qual a direção para onde a casa está indo. E a gente precisa ter esse cuidado de saber que é nossa responsabilidade enquanto homens. E aqui a gente falando sobre a questão das mulheres e tal, voltando naquele contexto da guerra que eu estava citando. Quantos homens nem voltaram das guerras? Então as mulheres elas precisaram tomar esse lugar. E quantos traumas, quantas questões, não porque as mulheres são incompetentes, nada disso, mas porque não é o papel delas, não é a função primária delas, trazer para casa essa questão de provisão, proteção e direção. Isso é um papel. Por isso eu quis fazer essa live direcionada para os homens e mulheres que estão aqui, para que possam nos ajudar a educar as próximas gerações, porque homens posicionados nesse lugar vão trazer para as mulheres um alívio desse peso de responsabilidade que vocês tomaram sobre si e que estão trazendo problemas para vocês e problemas para nós. Porque uma masculinidade fragilizada vai gerar uma feminilidade problemática. Adriana, o homem tem que entender que ele não é o mandão. Às vezes o homem confunde. Sim. Por isso, nós estamos dizendo. O homem, ele é protetor. Um homem protetor, ele vai entender que ele não está numa posição de esmagar, de subjugar, de subverter, de maltratar. Mas não, ele está ali para trazer consigo pessoas. Eu acredito, Anés, que quando a gente chegar no céu, quando a gente estiver ali, nós vamos ser cobrados das pessoas que nós carregamos conosco. O papel do homem de direcionar a família vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado da gente. O que você fez com a mulher que eu te dei, com a família que eu te dei. Então nós precisamos ter responsabilidade com isso e entender que um homem de verdade, ele guarda a sua casa. E guardar vai muito além de simplesmente proteger para não entrar um ladrão, proteger para que não aconteça algum acidente, mas guardar emocionalmente os seus filhos e a sua mulher, sabe? Guardar emocionalmente. Quantas pessoas, quantas mulheres nós vemos hoje tendo conflito com a sogra, por exemplo. A relação nora e sogra é uma relação que é feita até piada, né? Por que é tão conflituoso? Porque o homem não se posiciona nesse lugar de guardar a sua esposa, de saber que ele coloca limites, ele protege os limites da sua casa e traz essa guarda para a família. Né? Então, Enéas, um versículo que eu achei interessante para finalizar a live, esse é bom. Quando Paulo, em 1 Coríntios 3,11, ele disse, quando eu era menino, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino.
Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de meninos. E aqui, deixando para trás as coisas de menino, usando esses 3 aspectos que a gente conversou aqui, menino, ele precisa ser protegido pelo pai. Eu tenho 2 meninos, eu preciso proteger os meus meninos. Mas hoje eu não preciso mais ser protegido pelo meu pai. Então você caminha nessa direção de precisar de deixar ser protegido para proteger. Então meninos precisam ser protegidos. Homens protegem as suas casas. Os meninos, eles precisam da provisão do seu pai. O pai sai para trabalhar e traz essa provisão para casa. Agora, como homem, eu trago essa provisão para minha casa. Eu deixei o meu papel de menino, né? E meninos são aqueles que esperam que os seus pais lhe digam o que fazer. E hoje, como homem, eu digo para os meus filhos o que eu preciso fazer. Então nós precisamos deixar esse lugar de meninos. E fazer com que essa geração, o que eu vejo muito hoje, eu vi uma pregação da Helena Tanuri sobre isso. Né? São filhos, Josué Gonçalves também fala muito, filhos órfãos de pais vivos. São aqueles meninos que estão vivendo soltos na vida porque os seus pais não assumiram o seu lugar. Então nós precisamos corrigir a nossa rota, corrigir a nossa postura como homens de verdade, para que a nossa família receba essa proteção, direção e provisão que a gente está falando. Deixar de ser essa criança, né? E a gente costuma ter assim, a criança interior, mas essa criança interior não pode mandar, não, né? É deixar de ser criança e ser homem. É deixar de ser menino e crescer mesmo. Responsabilidade, né? Como eu falei lá atrás, o casamento, você casou diante de Deus e dos homens. Então, a primeira responsabilidade que o homem tem sobre o casamento é diante de Deus, né? Então, Deus, ele cobra, sim, nós temos responsabilidade. Deixar de ser menino e ser homem. Exatamente. Gente, então, espero que tenha sido bênção para vocês. Obrigado, tá? Obrigado pela parceria. Muito bom, viu? Se quiser deixar a palavra depois. Não é? Então, obrigado. Tá? É sempre um prazer falar com você. Obrigado pela parceria. E todos vocês que estão aqui com a gente. Vocês, homens, assistam, ruminem, pensem sobre isso. Vocês, mulheres, entendam como nós precisamos educar a próxima geração. Compartilhe com seus maridos, compartilhe com seus filhos. E vamos criar uma geração de homens de verdade. Porque homens de verdade vão cuidar das suas famílias e vão criar uma sociedade mais saudável. Vamos restaurar a imagem de um homem de verdade. E não esse homem deturpado que nós temos hoje em dia. E obrigado, Paulo. Muito obrigado, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Você é um colega, um amigo que a gente conhece, assim, não há tanto tempo, mas já é um amigo mesmo. E Deus te abençoe na sua caminhada aí. Que Deus abençoe todos os homens, né, esposas que estão aí na live. Deus tem um propósito abençoado para vocês aí. Busque em Deus, busque ajuda e busque na terapia para se entender interiormente. Vai ser melhor para vocês. Muito obrigado. Uma semana abençoada, final de semana aí para todos aí. Amém. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau.